O velho fez uma promessa no leito de morte, e o que aconteceu depois vai deixar você sem palavras. Alberto e Isabela passaram mais de 50 anos juntos. O relacionamento deles foi construído sobre respeito, compartilhamento e memórias inesquecíveis. A vida deles, embora simples, sempre esteve cheia de felicidade. Eles enfrentaram muitas dificuldades juntos, desde os primeiros dias construindo uma família até os filhos crescerem. E agora, na velhice, ainda eram um suporte inabalável um para o outro. Mas um dia essa vida tranquila foi interrompida por uma notícia devastadora. Isabela, uma mulher sempre cheia de vida, foi diagnosticada com uma doença grave. A notícia foi como uma faca afiada no coração de Alberto, o marido que esteve ao lado dela durante toda a vida. Ele não conseguia imaginar a vida sem Isabela ao seu lado. Com o passar do tempo, a saúde de Isabela piorou. As dores constantes a tornavam cada vez mais fraca. Alberto, com seu amor infinito pela esposa, estava sempre ao lado dela, cuidando de cada detalhe. Cada vez que via Isabela sofrendo, sentia como se seu coração estivesse sendo esmagado. Ele sabia que o tempo deles juntos estava se esgotando, e isso o assustava mais do que qualquer coisa. Numa noite, quando o quarto do hospital estava imerso em uma luz suave, Alberto sentou-se ao lado da cama de Isabela, segurando sua mão com força. Ele olhou nos olhos fracos, mas ainda cheios de amor, de sua esposa, e sentiu a fragilidade da vida. Isabela, apesar de cansada, tentou sorrir para o marido. Alberto, ela sussurrou, sua voz fraca, mas ainda audível na quietude da noite. Eu sei que nosso tempo juntos está acabando, mas antes de eu partir, quero que você me prometa uma coisa. Alberto sentiu seu coração apertar. Ele sabia que o que Isabela estava prestes a dizer seria a coisa mais difícil que ele já enfrentou. Eu farei qualquer coisa que você pedir, Isabela. Eu prometo, ele disse, sua voz trêmula de emoção. Isabela olhou nos olhos do marido, seus olhos brilhando com sinceridade e um amor profundo. Prometa-me que depois que eu partir, você continuará vivendo bem. Cuide de si mesmo, cuide de nossos filhos e viva uma vida plena. Não deixe que a tristeza domine sua vida. Viva por mim também. As palavras de Isabela foram como uma faca afiada no coração de Alberto. Ele não conseguia imaginar viver sem Isabela, mas sabia que esse era o último desejo dela. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele se inclinou e beijou suavemente a testa dela. Eu prometo, Isabela. Eu prometo que vou viver bem, cuidar de nossos filhos e continuar com a vida. Eu não vou te decepcionar. Isabela sorriu, um sorriso que transmitia paz e tranquilidade. Ela sabia que poderia partir em paz, pois Alberto, o homem que ela amou por toda a vida, havia prometido continuar vivendo por ambos. Ela fechou os olhos, sentindo o calor das mãos de Alberto segurando as suas, e lentamente caiu em seu sono final. Os dias após a partida de Isabela foram os mais difíceis na vida de Alberto. Ele se sentia como um barco à deriva em um vasto oceano, sem apoio, sem direção. Todas as manhãs ao acordar, ele sentia o vazio que o envolvia, e a dor da perda era como uma ferida que nunca cicatrizava. Mas por mais doloroso que fosse, Alberto sempre se lembrava de sua promessa. Ele sabia que Isabela não queria que ele vivesse na dor e no desespero. Alberto decidiu cumprir sua promessa a Isabela. Ele começou a aprender a cuidar de si mesmo, a cuidar dos filhos e a encontrar um novo sentido na vida. Todos os dias ele dedicava um tempo para lembrar de Isabela, mas não com tristeza, e sim com gratidão pelos anos que passaram juntos. Ele entendia que, embora Isabela não estivesse mais ao seu lado, o amor dela continuaria a viver em seu coração, e isso era o que o motivava a continuar vivendo, a continuar amando e a continuar contribuindo. Depois que Isabela partiu, Alberto sentiu como se todo o seu mundo tivesse desmoronado. Todas as manhãs, ele não ouvia mais a risada suave de sua esposa, não a via mais cuidando das pequenas flores ao lado da janela. A casa, que antes estava cheia de risos e amor, agora estava coberta por um silêncio assustador. Cada cômodo lembrava a Isabela, as belas memórias que eles haviam construído ao longo dos anos. Alberto tentou manter sua promessa a Isabela, mas isso não foi fácil. Ele havia vivido toda a sua vida ao lado dela, e agora, sem ela, ele se sentia como se tivesse perdido uma parte de si. As refeições solitárias, as noites longas e solitárias o faziam se sentir vazio e perdido. Mesmo assim, Alberto permaneceu firme em sua promessa. Ele sabia que Isabela queria que ele vivesse bem, e isso se tornou sua única motivação para continuar.
Nos primeiros dias após a partida de Isabela, Alberto passava a maior parte do tempo no quarto deles, onde o aroma dela ainda permanecia. Ele se sentava ao lado da cama onde ela havia feito seu último pedido e silenciosamente refletia sobre a promessa que havia feito. Toda vez que pensava em Isabela, as lágrimas ameaçavam cair, mas ele se lembrava de que não podia deixar a tristeza dominá-lo. Numa manhã, Alberto decidiu fazer uma pequena mudança. Ele começou cuidando das flores que Isabela tanto amava. Embora suas mãos não fossem tão habilidosas quanto as dela, ele aprendeu a regá-las, podá-las e cuidar delas com todo o amor que tinha por ela. Cada vez que uma nova flor florescia, Alberto sentia como se uma parte de Isabela estivesse sorrindo para ele de algum lugar. As flores se tornaram um símbolo do amor duradouro deles, e ele cuidava delas como uma forma de preservar as lembranças de sua esposa. Gradualmente, Alberto começou a se abrir mais para as pessoas ao seu redor. Os velhos amigos e vizinhos vieram visitá-lo, oferecendo consolo e apoio. No início ele se sentia desconfortável, pois não queria enfrentar a realidade de que Isabela havia partido. Mas logo percebeu que compartilhar sua dor com os outros também era uma forma de cura. Alberto começou a participar das conversas, contando histórias alegres sobre Isabela e as memórias que compartilharam. Essas histórias não apenas aliviaram sua tristeza, mas também o fizeram se sentir mais próximo de sua esposa. Alberto também passou mais tempo com seus filhos e netos. Antes, quando Isabela estava viva, ela era o elo que unia a família, o centro de todas as atividades. Após a morte dela, Alberto temia que o vínculo familiar se enfraquecesse, mas ele percebeu que era ele quem precisava continuar a manter essa conexão. Ele começou a convidar os filhos e netos para casa com mais frequência, compartilhando refeições, conversas e histórias sobre Isabela. Sempre que via os filhos e netos rindo e brincando, Alberto sentia seu coração aquecer, como se Isabela ainda estivesse presente em cada um desses momentos. Um dia, ao limpar a casa, Alberto encontrou por acaso um diário antigo de Isabela. O diário continha os pensamentos e sentimentos dela ao longo dos anos que viveram juntos. Cada página estava impregnada com o amor, a esperança e a gratidão que Isabela tinha pela vida deles. Ao ler cada linha escrita por sua esposa, Alberto não conseguiu conter as lágrimas. Ele percebeu que, embora Isabela tivesse partido, ela continuava a viver em seu coração, e o diário era a prova do amor eterno deles. Alberto começou a escrever no diário, mas não para relatar sua dor, e sim para registrar as novas memórias, as novas alegrias que encontrou após a partida de Isabela. Ele escrevia sobre as flores que floresciam no jardim, sobre as tardes passadas com os filhos e netos, sobre os momentos em que sentia a presença de Isabela em cada brisa, em cada raio de sol. Cada página do diário era um novo passo, uma marca de que ele estava cumprindo sua promessa à esposa. Alberto também decidiu dedicar tempo a si mesmo. Ele começou a participar de atividades sociais, clubes para idosos, onde podia conhecer e compartilhar com outras pessoas que passaram por experiências semelhantes. Ali, ele não apenas encontrou alegria, mas também ajudou outras pessoas que, como ele, enfrentaram a dor da perda. Alberto se tornou um amigo confiável, sempre disposto a ouvir e apoiar aqueles ao seu redor. Ele sabia que Isabela estaria orgulhosa do que ele havia feito, e isso lhe dava força para continuar. Com o passar dos dias, Alberto sentia que estava cada vez mais perto de cumprir a promessa que havia feito a Isabela. Ele não era mais o homem afundado na dor da perda, mas se tornou um homem forte, resiliente, vivendo pelos melhores motivos que sua esposa havia deixado. Ele sabia que sua vida nunca seria a mesma, mas também compreendia que Isabela estaria sempre ao seu lado, observando cada passo que ele dava, e isso o confortava e o dava forças para continuar. Com o tempo, a vida de Alberto voltou ao ritmo normal, mas nunca mais foi a mesma. Ele havia passado pela maior perda de sua vida, mas em vez de deixar a dor dominar sua vida, ele aprendeu a transformá-la em força, em motivação para continuar vivendo. Todos os dias, Alberto vivia não apenas para si mesmo, mas também para Isabela, a esposa amada que dedicou toda a sua vida a amá-lo e apoiá-lo. Num dia bonito, Alberto decidiu fazer uma viagem especial. Era uma viagem que ele e Isabela sempre quiseram fazer, mas nunca tiveram a oportunidade. Alberto sabia que, embora Isabela não estivesse mais ao seu lado fisicamente, o espírito dela o acompanharia em cada passo. Ele preparou tudo com cuidado,
levando consigo o diário que Isabela havia escrito, onde ele havia acrescentado novas memórias como uma forma de sentir a presença dela. Alberto chegou a uma pequena vila à beira-mar, onde Isabela costumava dizer que gostaria de passar seus últimos dias, se pudesse. Ao chegar à praia, Alberto sentiu uma brisa suave soprando, trazendo o aroma salgado do mar. Ele ficou em silêncio, olhando para o horizonte, onde as ondas quebravam suavemente na areia, e sentiu uma paz profunda dentro de si. Ele sabia que Isabela ficaria feliz por ele ter realizado o sonho deles. Alberto sentou-se ao lado de uma grande rocha, abriu o diário e começou a escrever. Ele escreveu sobre os sentimentos ao chegar ali, sobre as memórias que vieram à tona, sobre a saudade profunda de Isabela, mas que não era mais tão dolorosa quanto antes. Ele escreveu que, embora Isabela não estivesse mais ao seu lado, ele ainda sentia sua presença em cada onda, em cada sopro do vento. Alberto encontrou grande consolo nas memórias, no amor que compartilharam. Quando o sol começou a se pôr, Alberto levantou-se e observou o magnífico pôr do sol se espalhar pelo oceano. Ele segurou o diário com firmeza, como se estivesse segurando as memórias mais preciosas de sua vida. Isabela, ele sussurrou, sua voz suave, mas cheia de emoção. Eu cumpri minha promessa a você. Eu vivi bem, cuidei de nossos filhos, continuei a viver como você queria. Embora eu sinta muito a sua falta, sei que você sempre estará ao meu lado, em cada momento desta vida. Alberto sentiu uma brisa suave soprar, trazendo a sensação de que alguém estava acariciando seu cabelo. Ele sorriu, um sorriso leve e tranquilo. Ele sabia que Isabela havia ouvido suas palavras e que ela estava satisfeita com o que ele havia feito. A vida de Alberto tornou-se mais plena depois disso. Ele continuou a cuidar das flores no jardim, a escrever no diário e a compartilhar histórias sobre Isabela com novos amigos. Ele se tornou uma fonte de inspiração para aqueles ao seu redor, pessoas que também haviam passado por perdas e sofrimentos. Todos viam em Alberto a resiliência, o amor e a dedicação, e aprendiam com ele como superar a dor e viver plenamente. Nos anos seguintes, Alberto fez muitas outras viagens que ele e Isabela sempre desejaram fazer. Em cada viagem, ele levava o diário, registrando novas experiências, novas emoções, como uma forma de manter o amor deles sempre vivo. Embora sua vida nunca mais fosse tão plena quanto quando Isabela estava viva, ele encontrou uma maneira de manter a chama do amor deles sempre acesa, mesmo nos dias mais sombrios. Alberto viveu plenamente com sua promessa até o fim da vida. Quando ele faleceu, encontraram o diário ao seu lado, com páginas cheias de amor, memórias e a alegria que ele encontrou após os dias de tristeza. A promessa feita no leito de morte tornou-se o guia para a vida dele, e ele a cumpriu com todo o amor e dedicação. A vida de Alberto não foi apenas uma jornada de dor e perda, mas também uma jornada de renascimento, de amor e esperança. Sua história tocou o coração de muitas pessoas, tornando-se uma lição sobre resiliência, sobre como superar os maiores desafios para viver uma vida plena e significativa. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!